Eu perdi o casamento também na época que quebrou a empresa, aí eu conheci a Laine, a gente casou, e ela falou, você tem que voltar, você tem que voltar. Eu falei, não, a grana que tem, tá quebrando, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu perdi emprego, fiquei num buraco terrível em 2018, foi um buraco, virei motorista de Uber, né? Foi um buraco assim, aí meu carro quebrou, não conseguia nem fazer Uber, nem ganhar dinheiro, mesmo 2018 foi uma miséria. Final de 2019, minha esposa falou, não, você vai ter que voltar a estudar, cara. Eu não vejo mais alegria em você. Você fala de engenharia com alegria, você fala desse negócio de terra, ela falava assim, com alegria, e então você vai voltar, cara. E eu voltei a estudar em começo de 2020. Em janeiro de 2020, eu voltei para estudar na Anhanguera, aqui em Campinas. Falei, eu preciso terminar essa faculdade. Aí veio a época do TCC. Falei, não, vai ser estabilidade, cara. Vai ter que falar um pouco de estabilidade. E comecei a caçar material, e o seu nome sempre nos topos. Eu comecei a assistir seus vídeos. Aí eu falava pra minha mulher, pô, olha esse mineiro aqui, que cara top. E falei assim, olha aí, meu, que simplicidade para falar da coisa. Então, meu TCC, bem dizer, foi o TCC Cleanger Senna. Fui lá e na apresentação do TCC foi online também, ainda, né, agora, porque estava na pandemia, né? Eu me formei no meio de 2021. E a JBC nasceu. Eu queria trabalhar com laudo de estabilidade e só laudo de estabilidade, né? Olá, essa é uma conversa com alunos e alunas do curso de elaboração de laudos de estabilidade de taludes, onde eu entrevisto engenheiros e geólogos que hoje prestam esse tipo de serviço no seu portfólio, a elaboração de laudos técnicos em estabilidade de taludes. E hoje eu estou aqui com o José Luiz Carnedo. Tudo bem, José? Opa, Clenger, boa tarde, tudo bem? Como vai você? Boa tarde, tudo jóia. Melhor agora. José, me conta como é que você me conheceu, rapaz? Como é que é essa história? A história é longa, né, Clenger? É um pouquinho Ah, longa a história, né? Eu, eu te conheci, na verdade, fazendo meu TCC, né? Que eu tinha hum, certeza que a única coisa... há muitos anos eu sou envolvido com a área de geotecnia, apesar de não formado, né? Eu, em 2008, entrei numa empresa de concreto projetado, solo grampeado, e entrei como vendedor, e foi a primeira vez que eu ouvi a palavra geotecnia, né? E como administrador, pós-graduado, essas coisas, eu falei, não, minha paixão é essa, eu descobri ali minha paixão, e eu sabia que eu queria ser um engenheiro geotécnico, eu não queria ser um engenheiro civil comum, eu queria ser geotécnico, e por um bom tempo continuei na empresa, e com o passar do tempo, eu abri a minha própria empresa na área de geotecnia. Então, a minha empresa fazia desde gabiões, solo grampeado, via concreto projetado via da fluxo denso, cortinas atirantadas, proteção em fuga, né, somente com concreto projetado. E eu tive alguns problemas ao longo do tempo aí que eu tive que dar uma parada, inclusive no meu curso de formação, né? Eu estava no 7º período já de engenharia, estou falando de 2013. Tive que voltar para o mercado de trabalho, tive que estagnar a empresa por um tempo. E em 2020 eu voltei para a área de engenharia, né? Trabalhei na área de petróleo e gás e voltei para a engenharia civil. E meados de 2021 começou meu TCC, né? Na verdade, final de 2020, que eu estava no período I10, e eu ah. comecei a caçar material de geotecnia. Eu falei, não, meu TCC vai ser geotecnia. E eu comecei a achar seus vídeos abertos no YouTube, né? E eu mostrava para a minha professora, olha, cara, esse mineiro como fala de geotecnia, olha como ele tem propriedade para falar de uma estabilidade, porque esse foi o objeto do meu TCC. Então, e não sei se você estava logo no começo, eu não tenho a certeza para te afirmar isso, mas eu sei que rapidamente eu já me identifiquei com tudo aquilo que você falava, e você lançou um curso Laudo de Estabilidade de Taludes. Eu nem esperei 2 vezes, eu nem esperei você falar, vai ter um desconto para quem. Pum, fui lá, cliquei, já fiz minha matrícula, você tem 7 dias. Eu falei, mano, não vai liberar o conteúdo, porque eu já tinha estudado os 7 dias lá, eu já tinha estudado tudo que tinha passado no conteúdo inicial. Né? Que você dá a oportunidade da pessoa, você quer realmente, não quer. Eu já estava esperando já o segundo conteúdo para. E foi assim que eu conheci o professor Klinger Senna, né? Foi assim que tudo aconteceu. Você foi uma inspiração no meu TCC, né? Eu tenho paixão por essa área, então foi exatamente ali que tudo aconteceu, né? Os seus vídeos e principalmente no seu curso, que foi elucidador e ainda é. Que legal, cara, muito bacana. E me conta, você já tinha feito algum serviço, né? Depois, antes de você formar, você já trabalhava na área, mas aí Sim. depois que você formou, você abriu uma empresa de geotecnia na região de Campinas. É isso? Então, com o curso, né? Depois que eu fiz o curso, eu falei, meu, Campinas é uma cidade grande, não é uma cidade, ela
não chega a ser uma cidade, vamos por assim, como Bragança Paulista, como cidades mais voltadas em vales, né? Mas Campinas tem lá suas particularidades e existem muitos serviços nessa área, né? E eu decidi que eu falei, não, eu vou partir para cima. O estado de São Paulo, porque você fala de geotecnia, a propriedade maior está ali, de Minas para cima, principalmente quando a gente fala de barragens, né? Então, a partir de Minas, a gente tem as regiões mais montanhosas que há realmente interesse. Mas Campinas não tem muito a empresa, uma empresa ligada a laudo de estabilidade, que era o meu focal point naquele momento, né? Eu queria trabalhar com laudo de estabilidade e só laudo de estabilidade, né? Aham. É lógico que a gente abre, não tem como você... E a área da geotecnia é muito ampla e eu abri a J2C Engenharia e Hum. Geotecnia, né? Então, Eu tô mas até com isso um depois... cartãozinho aqui, ó, que eu Ó, ganhei no cara, é isso daí Cobranseg, olha mesmo. lá. É isso daí mesmo. E a J2C nasceu em seguida de eu terminar a faculdade, já abri a especialização de geotecnia, né? Eu fiz uma pós-graduação online também, né? Porque os últimos 3 períodos da minha faculdade de engenharia foi online devido à pandemia, e Uhum. eu já emendei logo após online, já emendei junto com a pós, eu já emendei com esse laudo de estabilidade da luz, já emendei tudo junto, falei, Por- vou para cima. Porque esse conteúdo de elaboração de relatório, né, de laudo, você não viu nem na graduação, nem na pós. Não, não, a gente não vê. Na graduação a gente vê muito pouco, a gente passa por cima da geotecnia. A geotecnia, eu acho que é uma matéria, acho que até, acho que nem, não existe um parâmetro da geotecnia dentro da graduação. É triste isso. É triste isso, porque uma obra civil depende inicialmente da geotecnia. Não tem como você erguer nada sem um estudo geotécnico, sem um laudo geotécnico. Isso não tem como, né? Então, e a geotecnia é muito pouco difundida. Eu acho que é uma área assim só para quem é apaixonado mesmo. Eu acho que essa é a grande realidade. Uhum. E como é que é a demanda, ô Zé, na sua região aí por laudo de estabilidade? A Prefeitura de Campinas, a região tem algum termo de referência? Como é que é essa Sim, demanda? a prefeitura tem um termo de referência em maio de, acho que se não me engano, maio de 2020, é um documento anexado junto a uma diretriz municipal 18.705 de abril de 2015, eles atualizaram e colocaram que chama-se LGG, Laudo Geológico Geotécnico, né? Então, Campinas exige isso, mas nada referente simplesmente só a taludes, né? Isso daí é uma coisa que encaixaram. A Uhum. demanda é muito grande, principalmente para novos empreendimentos imobiliários, que é o que eu trabalho hoje parte também, né? Eu trabalho com infraestrutura em loteamentos, né? E a demanda é grande, porém, a gente tem aquela cultura, né? Aquela cultura pequena, né? Uma cultura onde é caro, né? Fazer um laudo, né? Para as pessoas é caro. Eu precifiquei algumas vezes, eu tive alguma ou outra outro feedback, o resto do pessoal um pouco, não, isso não precisa, isso não precisa, isso não precisa, isso não precisa. E a grande verdade é que falta fiscalização, Uhum. né? Não Se precisa até houvesse ter a uma fiscalização fiscalização, mais né? rígida, as coisas não passariam desapercebidas como passam, como essas tragédias anunciadas que todo janeiro tem, seja no Rio, seja em Minas, seja em São Paulo, Bahia. Todo janeiro a gente sabe de uma coisa: vai ter um escorregamento, É. vai ter um deslizamento, vai acontecer alguma coisa. Mas tudo isso é negligenciado pelo próprio poder público. Eu acho, posso estar equivocado, mas é o que eu consigo ver, né? Então, eu acho que poderia ser maior, poderia. Né? As faculdades falam pouco de geotecnia, então isso não é levado muito em consideração dentro dos órgãos públicos e a gente fica à mercê da velha engenharia, das pessoas que ainda comandam de maneira talvez, né, um pouco desatualizadas, vamos falar assim, né? Eu acho que é o que eu consigo enxergar. Mas Uhum. demanda tem, trabalho tem, só que sempre tudo é muito caro. E olha que eu uso a tabela de precificação que você coloca no curso, tudo certinho, vou lá, sigo, dou desconto, mas o pessoal sempre acha caro. E não Aham. representa 3% do valor da obra. Né? O que mais Exatamente. assusta é isso. O que assusta é isso, que as pessoas preferem correr um risco, como a Torre de Pisa, elas preferem correr esse risco.
É. né? Então, felizmente. Mas eu não desisto e vou continuar tentando. É isso mesmo, porque às vezes a pessoa, né, um cliente até começa um empreendimento lá, começa a fazer uma edificação e por vez ou outra aparece a fiscalização, às vezes no empreendimento dele tinha uma encosta, né, às vezes é algum tipo de área de risco, e aí a prefeitura vai e exige que ele apresente aquele laudo. E aí para a obra, para tudo, para correr atrás de quem faça o laudo, né? Eu peguei um caso desse, tem uns 2 meses, a obra já estava correndo lá em Santa Catarina. E aí, de repente, eles me acharam perguntando se fazia esse tipo de serviço, porque o cliente estava lá com a obra parada, precisando desse laudo. E aí, até que o pessoal já tinha muitos dados, né, da área, já tinha sondagem, já tinha até ensaio de laboratório, por incrível que pareça, né? E a gente sabe Nossa, que essa é uma das maiores dificuldades, né? Na elaboração do laudo, você tem todo um passo a passo a seguir, sim. né? A questão da sondagem, ensaio de laboratório, né? Tem os mais corajosos também que pega estimativa de SPT de tudo quanto é canto, né? Nem pesquisa se tem alguma coisa mais local. E aí tem a questão também de trabalhar com um software de estabilidade de taludes. E nesse contexto, ô Zé, qual que foi a sua maior dificuldade ou qual é uma das suas maiores dificuldades aí nessa elaboração do laudo? É convencer cliente do que ele precisa fazer, ou é na análise de estabilidade propriamente dita? O que você tem visto mais aí? Eu acho que o convencimento do cliente não chega a ser um parâmetro tão difícil, mas quando ele consegue, dentro de uma prefeitura, toda a liberação sem a necessidade de um laudo geotécnico, né? Ele simplesmente abandona. Né? O importante dele é erguer o prédio, é fazer isso. Houve aqui em Campinas, em 2014, um muro, uma cortina tirantada, ela despencou, veio para baixo com tudo, porque o solo era extremamente inadequado para aquele tipo de situação. Não houve o estudo aí que entrou, né, foi em 2015 que entrou então essa normativa, mas se você olhar a normativa de Campinas, ela é exatamente igual à NBR 11682. Você pega a Uhum. NBR e colaram lá, fizeram um Ctrl+C e um Ctrl+V, mais nada, né? É exatamente isso daí. Então, quando você fala de sondagens, de estudos, isso é uma das maiores dificuldades. Agora que eu falo, nós precisamos de uns testes de laboratório para te garantir. Não, imagina, o meu vizinho fez ali, está tranquilo dele. O vizinho me atrapalha um pouco, sabe? Aham. Os vizinhos me atrapalham, o Zé Pedreiro atrapalha. Né? Não imagina, aqui você pode fazer uma sapata com isso, aqui não cai, eu conheço a região. Então, a gente ainda tem ainda essa, infelizmente, né? Em cima disso. Aí, quando acontece de embargar uma obra, procuram. Né? Aí eles começam a correr atrás, aí procuram. Aí quando a gente precifica, acha exagerado, né? Uma situação emergencial, você tem que se deslocar, por exemplo, você de Minas para Santa Catarina, existe toda uma precificação diferenciada em cima disso. Não é um abuso, mas eu acho que tudo ainda é cultural, Clinzer, tudo é cultural. A geotecnia ainda é um bicho-papão para algumas pessoas. Mas eu não desisto, eu vou para cima, eu ainda vou, a gente vai fazer isso acontecer de alguma maneira, sem dúvida nenhuma. Ah, Mas com eu acho que certeza. o grande desafio é cultural. Uhum. Entendi. E software, né? E análise de estabilidade? Você já tinha algum contato da graduação, da pós, antes do curso? Como é que foi? Não, negativo. A gente não tem AutoCAD só. Quanto muito, né? É só CAD, BIM, alguma coisa assim, né? E no curso, né, de laudo de estabilidade que você proporciona lá, a gente aprende alguns softwares, né? Não sei se eu posso até replicá-los aqui, mas Sim. o Slide 2, por exemplo, é um grande software, ele é fantástico, ele te dá todos os parâmetros necessários, desde que você tenha todas as informações, evidentemente, né? Ele consegue me dar um fator de segurança dentro de uma precisão assim incrível, né? Também tem agora o pessoal da Sequent também, que acho que você já está até conversando com eles aí. Eu fiz até um Sim. curso agora, né? Eu estou atualmente fazendo uma especialização em barragens, né, pela PUC Minas, então estou me aprofundando um pouquinho mais, né, quem sabe estabilizar um pouquinho mais, né, E o seu mas sempre curso de voltado especialização, ele é online também ou ele é presencial? online Ah, pela PUC Minas, né, é é durante a aquela coisa, semana?
Oi? É durante a semana esse? No meu caso, é segundas e quartas. Ah, o professor Josias tinha me chamado no semestre passado para pegar umas aulas de estabilidade, né, de barragens na pós. Aí acabou que eu já estava dando aula à noite aqui no Centro Universitário de Viçosa e não deu. Sim. Mas senão a gente Que estaria pena, junto de novo também. que pena, uma grande pena, porque, sinceramente, é bom aprender com quem tem paixão por isso, né, Cláudio? A gente olha para você, vê paixão, que nem a minha antiga coordenadora, a Alana, você vê paixão nela. Eu tive aula com o professor Márcio Leão, você vê paixão nele. Então, é bom isso. Então, quando me pergunta, pô, você fez coisa? Fiz. Por quê? Porque tem paixão no curso. Então, Uhum. não tem só o ensinamento, não tem só aquilo que algumas coisas a gente aprende em livros, mas a gente tem paixão por aquilo. E a coisa fica muito mais gostosa, fica muito mais desenrolada. Então, a geotecnia não é só um curso, né? Um laudo uma análise de laudo de estabilidade de saúde não é um curso qualquer, né? Não é um curso, eu sou engenheiro, eu vou fazer. Não, você tem que ter paixão, porque ali você vai aprender sobre a paixão, que é tudo que é ensinado ali. Eu não, já participei do módulo inteiro, já estou repetindo ele de novo, e cada vez que eu assisto, aprendo mais. É muito bom. As aulas online hoje, que para mim era um paradigma, né? Eu tinha foi uma quebra de paradigma, né? Porque eu comecei na pandemia. Se perguntar hoje presencialmente, eu acho muito difícil eu voltar para uma carteira de aula com todo um aparato que hoje se tem, né? Então, o laudo de estabilidade da luz é fantástico. É um dos melhores cursos que eu fiz até hoje. E eu posso garantir, não por estar na sua presença, mas por o tanto que eu aprendi pela paixão que eu tenho pela GP. Que bacana. E, ô Zé, eu estou com o seu cartãozinho aqui, né? Você presta serviço aqui de investigação geotécnica, projeto em fundação, muro de contenção, aterro em solo mole, drone, né? Topografia, regularização junto a prefeituras. E está aqui, ó, laudos de estabilidade de taludes. Muito bacana. O E laudo veio por causa do curso, né? Eu faço veio pelo questão de ter curso. isso aí. Faço Aham. questão. Isso tem que ter no meu portfólio, tem que ter, porque hoje eu consigo falar de laudo de estabilidade porque eu aprendi sobre isso, eu tenho todas as técnicas necessárias para isso, então, graças também ao curso, não tenho dúvida nenhuma, 100% ao curso. Joia, muito bom. Essa investigação geotécnica, se um cliente quiser te contratar para fazer sondagem SPT, a sua equipe presta, a sua empresa presta esse serviço. Eu terceirizo todo isso, eu não só faço a consultoria mesmo. Eu terceirizo, eu tenho Ah, parceiros já comigo que fazem todo esse serviço, inclusive laboratórios prontos, eu tenho tudo na que mão. bacana. Então, você pega um serviço de laudo e você já tem basicamente toda uma equipe que pode fazer Todo, sondagem, né, o tudo, todo. Não, laboratório, isso. desde sondagem eu entrego o ponto final para ele, está aqui, ó, o Muito serviço bom. completo, porque eu acho que você também tem que ter junto com você pessoas de confiança, você tem que ter empresas sérias junto com você, então é muito importante. Eu fui conhecer cada parceiro, não posso chamar de fornecedor, porque são parceiros, né? Porque eles também me indicam, eu também indico eles, falando, não, vamos fazer sondagem com essa empresa, o laboratório é essa empresa e a gente vai conseguir. Então, tudo é uma parceria, né? Você quer fazer um curso de laudo de estabilidade, não, você faz com o Cleanger Center, então, quer dizer, essas parcerias, assim, são a grande sacada, né, o Cleanger? Então, não dá para ter tudo, não dá para querer ter uma empresa com tudo, porque eu acho que é muito caro, inclusive, em relação a equipamentos, essas coisas todas, Sim. mas dá para todo mundo conciliar e ter isso. Eu acredito na parceria, desde que Não, seja realmente uma parceria. não, com certeza. E isso te ajuda até na hora de montar um contrato, né? Você já tem mais ou menos valores ali para passar para um cliente, né? Sim, sim, sim. Eu tenho todo o esquema de contrato deles, eu passo para eles, eles me retornam. A gente chega num denominador comum. O importante é que eu não preciso ganhar deles. Eu Uhum. já tenho o que ganhar. Então eu consigo equalizar. Ó, você faz o seu trabalho, eu faço o meu e no final a gente termina e entrega um bom trabalho. Então, é, tem não vou dizer que isso é rotineiro, nem, mas tem muito engenheiro hoje que pega e faz cobra de, você vai fazer para mim o estaqueamento, você vai fazer isso aqui, então você vai me dar tantos por cento, não, isso eu não faço isso. Faz o seu trabalho,
me entregam um trabalho de qualidade, porque eu preciso passar para o laboratório um trabalho de qualidade para eu poder dar um trabalho de qualidade. Então, se cada um cobrar o seu justo, todo mundo ganha e a coisa funciona muito bem. Eu penso que essa é a melhor maneira, inclusive barateia para o cliente. Né? Então, sai do paradigma, do velho paradigma, não, eu tenho que ganhar sempre. Não, tem espaço para todo mundo. É legal, é bacana. Né? Então, acho que o caminho verdadeiro é esse. Mas sem o curso não faz, não, cara. Não vai não, que você vai quebrar a cara. Tá certo. Bom, você comentou, né, que esse termo aí de referência de Campinas, ele é baseado na NBR 11682, né, a norma de estabilidade de encostas, e quando eu estava montando o curso, eu vi isso, que tinha lá, né, o termo de referência de Campinas, o também chamado Uhum. checklist, né, e aí a gente tem algumas outras poucas cidades, algumas poucas prefeituras que também têm um termo assim. Então, aqui perto de Viçosa, na minha região, a gente tem Ponte Nova, que tem esse termo. Continua. Belo Horizonte tem um termo assim, né, dentro lá de todos os documentos da Se não me engano, o Sudecap. Paraná também tem todo o estado. O estado do Paraná também tem esse Isso. termo, né? E, se eu não me engano, uma cidade no Mato Grosso também tem. Fiz uma busca extensa na área e não achei algo mais do que meia dúzia aí de cidades. Mas uma boa gama de cidades hoje, de prefeituras, exige esse tipo de laudo por conta de quê? Por conta desses deslizamentos, né, que a gente vê aí com as chuvas. Não é só a chuva que faz talude deslizar. Não. Se um vizinho for lá e mexer no pé do talude, isso pode causar todo um problema para o talude também do cliente, mas enfim, as prefeituras começaram a atinar mais para essa exigência, né, a partir dessa fiscalização e da elaboração desse laudo. E quando ela não tem um termo de referência específico, o que que ela fala? Faça de acordo com a norma, com a Não. 11682. E aí a gente vê, né, que isso eu posso falar de 3 anos para cá, né? É uma prestação de serviço que a gente não tinha, assim, para colocar em um portfólio, igual você já colocou no seu aqui, ó, prestação, né, de laudo de estabilidade, elaboração de laudo de estabilidade, que é uma coisa relativamente, né? Óbvio que depende de vários fatores ali, mas relativamente simples, que é a elaboração de um trabalho técnico. Mas esse relatório, esse trabalho, muitas vezes a deficiência em elaborar vem de onde? Vem da própria base do camarada. Às vezes ele não tem uma boa base de português, às vezes nunca elaborou algum tipo de relatório na faculdade. Então, é uma prestação muito boa de serviço que não é explorada na faculdade. E aí a gente tem que começar a correr atrás, ir para a internet, procura daqui e dali e ver que dá para juntar a geologia, a sondagem, né, o perfil geológico geotécnico vai te conduzir a esse estudo, né? Depois você vem com a parte de softwares. Hoje é muito complicado a gente fazer análise de estabilidade à mão, dá para fazer também, só que você vai gastar um bom tempo que o software poderia te agilizar. E a gente tem N ferramentas hoje, né, de estabilidade de taludes, como o GeoStudio, Slide 2, tem Geo5, os próprios softwares de modelagem, como o Leapfrog, entre outros, para ajudar a gente nessa dinâmica, né? Então, tá facilitado, né? A tecnologia veio para contribuir e basta a gente fazer igual você, né? O engenheiro, o geólogo aí, montar a sua empresa e colocar esse tipo de prestação de serviço no portfólio. Zé, para a gente fechar, se alguém que estiver vendo esse vídeo aqui quiser te contratar para um serviço, para um laudo de estabilidade, entre outras coisas que você apresenta aí na sua empresa, ou também, né, fazer alguma parceria, como que eles te acham? Bom, pode me achar pelo telefone, né? Que é o meu WhatsApp, é 19 98398 9725. Pelo meu site, né? j, numeral 2, c.eng.br. Pelo Instagram, arroba j2c, underline engenharia. Vai, colocou J2C, vai me achar. Ah, Tenho bacana. certeza disso. Show. E eu também vou colocar os seus dados aqui na descrição do vídeo para o pessoal te achar mais fácil. Legal, bacana. Bom, e só para a gente fechar agora mesmo, né? Sem demagogia nenhuma, você indicaria o curso de elaboração de laudo de estabilidade para quem quiser também colocar essa prestação de serviço na carteira? Você acha, se eu indicaria, deixa eu pensar. Pô, cara, eu não tenho a menor dúvida disso, né, o Cleaver?
A verdade é o seguinte: você só vai saber fazer uma coisa se você aprender a fazer. E você só aprende a fazer com quem sabe fazer. E eu posso garantir aí para quem quiser que o professor Klinger Serra, ele tem total sabedoria e total conhecimento da área para poder transmitir isso. E as suas aulas são realmente didáticas, são aulas que vale a pena assistir. Então, quem tem interesse em geotecnia, quem tem interesse na área de análise de estabilidade, não perde tempo, não, cara. O investimento ele é muito baixo pela grandiosidade de conhecimento que a gente tem. Então, é inenarrável falar assim, seria também sem falsa modéstia, não porque estou aqui conversando com você, foi um grande prazer te conhecer, inclusive na Cobranseg agora, mas a verdade é uma só, você aprende com quem sabe. Então, você quer aprender sobre laudo de estabilidade, Taludes? Procura o Plano GC, ele vai te ajudar. Não, muito obrigado, muito obrigado. Isso aí, Zé. Foi um prazer imenso. Você é um dos primeiros alunos do curso de laudo de estabilidade, né? O depoimento, com essa entrevista. É muito bom saber que a gente tem ajudado os alunos, né? Essa é a nossa intenção, porque não é simplesmente o dinheiro por dinheiro, né? Mas a intenção é justamente trabalhar em cima de uma transformação. Poder escutar aí o seu depoimento é muito bacana. Saber que você participou também desse período de pandemia, você foi um dos que venceram, né? A gente sabe que muita gente acabou abandonando a faculdade por conta da pandemia, por conta de ter que parar para trabalhar, depois ver como é que ia ficar e voltar, mas você foi um dos casos de sucesso, né? A empresa surgiu, tá aí a prestação de serviço que é o que vai atender, né, a sua região e também Brasil inteiro, também lá fora, por que não? Não é? Por que não, né? Muito obrigado pela sua participação, um abraço e até uma próxima. E se você quiser aprender a elaborar um laudo de estabilidade de taludes do zero e também como cobrar por esse tipo de serviço, você está convidado a conhecer o meu curso de elaboração desse tipo de laudo técnico. Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te levar a essa página onde você pode conferir a ementa do curso e tirar todas as suas dúvidas sobre ele. Um abraço e até mais.